Olá, meus amigos, tudo bem? Vou começar uma live daqui a pouquinho. Não tinha programado ela no site, então se vocês a virem gravada depois, não tem problema nenhum, tá? Porque eu não coloquei no site, aqui na página do YouTube que eu a faria. Qualquer coisa eu falo sozinho mesmo, com quem que não é muito diferente dos vídeos que eu gravo também, né? Eu falo sozinho, depois vocês veem, tá? Deixa eu achar aqui uma coisa. Chegou duas pessoas aqui, chegaram duas pessoas. Eu só estou vendo o negócio aqui, tá, meus amigos? Começar em 5 minutinhos a falar, tá? Só testar uma coisa aqui. Quando eu mudo de página, alterou aqui? Alterou. É isso que eu queria falar aqui. É isso que eu queria falar. Beleza. Alterou. Bom, vamos começar. Quem está aí, coloca seus nomes. Tem 7 pessoas já, tá? Por favor, coloque seus nomes para eu poder me comunicar com vocês. Primeiro lugar, vamos para a segunda parte da live. Qual que é o título da live? A delação bomba, o segundo título da live. A delação bomba não, a gravação bomba da reunião ministerial, né? Da qual teria falado o Sérgio Moro, etc. Tá? Meus amigos, por favor, não caiam nessa conversa de reunião bomba, algo que o valha, tá? Marcão, tudo bem, Marcão? Vocês lembram, por acaso, a gravação bomba de Joesley Batista com Michel Temer? Vocês lembram disso? A Globo, através do seu colunista Lauro Jardim, anunciaram que o Michel Temer teria mandado o Joesley Batista comprar o silêncio do Eduardo Cunha. Foi isso que foi divulgado naquela época. Por causa disso, houve uma crise especulativa, mercado de valores imobiliários, quer dizer, de ações, caiu, o dólar disparou, algumas pessoas ganharam muito dinheiro, inclusive o próprio Joesley Batista, e eu não duvido, diria que tenho quase que certeza que o Lauro Jardim também. E no final das contas, nós descobrimos que quando a gente foi ouvir a gravação, apesar da conversa não ter sido muito republicana, né? Um empresário entrar pela porta dos fundos do Palácio da Alvorada para falar com o presidente da República, apesar da conversa não ter sido muito republicana, quando a gente foi ouvir a gravação, a gente descobriu o quê? Que o suposto mandar comprar o silêncio do Eduardo Cunha era apenas, então, somente uma frase do Temer, né? Quando o Joesley disse para ele, eu estou bem com o Eduardo. E o Temer responde, tem que manter isso, viu? Não havia na frase a menção de que o silêncio de Eduardo Cunha teria que ser comprado. Mas é pior ainda, né? O Lauro Jardim certa vez disse que o Bolsonaro, numa palestra proferida a empresários durante a campanha presidencial, disse que mandaria metralhar favelas. Que se ele fosse eleito presidente, ele teria dito que se eleito presidente, ele mandaria soltar panfletos nas favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, mandando a população sair, e caso aquela população não saísse, as favelas seriam metralhadas com pessoas não criminosas dentro ou não, né? Independentemente de quem estivesse dentro. O Lauro Jardim publicou essas duas mentiras. Eu tenho certeza que a gente vai descobrir da reunião ministerial gravada, né? Aquela que o Moro citou, que depois teve acesso à íntegra da reunião ministerial, vai ser isso. Um xingamento ou outro, né?
Parece que o Bolsonaro falou algumas coisas não muito agradáveis em relação ao Dória e em relação ao Witzel. Bom, nesse aspecto, então, eu acho até que o antagonista quis dar voto para o Bolsonaro, quis aumentar a popularidade dele. Agora, falando sério, sem fazer piada, meus amigos, o antagonista pertence a empíricos. Eles trabalham, a empíricos trabalha com investimento em ações. Eles estão especulando. Eles estão criando uma especulação para, nesses dias, ganhar dinheiro, comprando, vendendo dólar, comprando, vendendo ações, tá? Já foi feito isso antes. Aquela palhaçada do Joesley Batista, vamos lembrar, a reforma da Previdência teria sido aprovada lá atrás com Michel Temer, se não tivesse sido feita aquela palhaçada, tá? Então, aquela palhaçada com o Joesley Batista, etc., tal, atrasou muito o país, travou a reforma da Previdência, se discutiu. Bom, o MBL sempre é apressado, né? Sempre com uma ejaculação precoce, já estava pedindo a renúncia, o impeachment de Michel Temer, né? Kim Kataguiri, coitado. O cara acha que conhece alguma coisa de política. Então, assim, calma, meus amigos, calma. Eu tenho quase que certeza, eu sou capaz de apostar que não há nada, tá, de grave nessa gravação ministerial. Eventualmente, o Bolsonaro pode ter xingado algum ministro da STF? Pode. Eventualmente, o Etral pode ter xingado algum ministro da STF? Pode. Xingou o Dória, xingou o Witzel. Pronto. Nada além disso, tá? Não foi articulado um golpe de Estado. Inclusive, se vocês lerem o depoimento do Maurício Valeixo, ele desdiz tudo aquilo que o Sérgio Moro havia dito, tá? Ele desdiz tudo aquilo que o Sérgio Moro havia dito. Ele falou que o Bolsonaro jamais tentou fazer qualquer tipo de interferência, de intervenção na Polícia Federal. E entendia mesmo que fazia parte, que o ciclo de trabalho dele já havia sido encerrado. Tá? A própria Janaína Pascoal foi obrigada a reconhecer, ela que estava até outro dia falando em crime futuro, que o Bolsonaro poderia cometer uma construção intelectual complicada, né? Meio sofismática, sei lá, meio estranha. Ela própria reconheceu que ela leu a íntegra do depoimento do Valeixo, eu também li a íntegra do depoimento do Valeixo, e não tem nada demais ali, não tem nada antijurídico, não tem nada não republicano, não tem nada impublicável. Live deu uma travada, a live deu uma travada, voltou. Não tem nada impublicável ali, tá? Então, assim, e eu tenho certeza que a gravação dessa reunião ministerial, a gente vai descobrir exatamente isso a partir dela. Tá? Meus amigos, agora eu queria ir para a segunda parte da live, que isso para mim é importante, tá? Depois vocês veem o vídeo. Tá? Ô, Jocineia, tudo bem? Tudo bem, Jocineia? Para mim é importante falar sobre isso, e eu queria dirigir o que eu vou falar agora para João Dória e Wilson Witzel, principalmente, tá? Os governadores dos estados mais ricos do Brasil, o Witzel com o agravante de ter sido magistrado, tá? João Dória e Wilson Witzel, vocês estão gerando uma situação de caos insustentável. Vocês terão sangue na mão de vocês. Antes de eu continuar falando, vejam esses vídeos aqui, tá? Eu queria que vocês vissem esses vídeos aqui antes de eu continuar falando, que eu vou falar. É 2 minutos, tá, gente? Eu sei que é pedir demais, mas é 2 minutos, mas é importante. Vê isso daqui.
Bom, o sujeito está provocando o camelô, pronto, toma um murro na cara, tá? Eu não aplaudo isso, eu não aplaudo isso. Daí eu vou falar de uma tão grave quanto também, tá, meus amigos? Isso aqui está na página do meu amigo Rodrigo Fontão, advogado, também um cara brilhante intelectual. Por favor, vejam esse vídeo. Aconteceu no centro de São Paulo. Fiscais que quase foram espancados. É isso, né, meus amigos? Vocês conhecem a expressão casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão? É assim, as pessoas estão sem grana, não conseguem fazer dinheiro, clientes meus me ligam aqui no escritório chorando. Eu tô atuando como advogado, como psicólogo, como confidente, tá? Me ligam chorando, porque não vão ter como honrar suas obrigações financeiras, salários, etc. Tá todo mundo nervoso. Daí o cara no metrô vai questionar o sujeito que está vendendo bandeira. Teve aquela briga, tomou um soco na cara. A gente acabou de ver agora um vídeo dos fiscais quase sendo espancados no centro de São Paulo. É legal ver alguém ser espancado? Claro que não é legal. Claro que não é legal. Mas as pessoas estão à flor da pele, num grau, assim, muito extremado. Assim, vai acontecer uma tragédia. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Felipe Felca. Vai acontecer uma tragédia. Tá? Vai acontecer uma tragédia. E vamos lembrar que essa tragédia tem sobrenome. Dória, Covas e Witzel. Tá? Essa tragédia que vai acontecer terá sobrenome. Não vamos esquecer disso, meus amigos. Eles estão quebrando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Estão quebrando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Algo muito grave vai acontecer nesse país ainda. Tá? Por uma briga dessa se transformar em, de repente, 10 fiscais serem cercados e serem espancados por uma multidão enfurecida, o que salvou esses fiscais nesse dia foi Deus. Tá? O que salvou esses fiscais nesse dia foi Deus. É para bater palma para esse tipo de coisa? Claro que não é para bater palma para esse tipo de coisa. Tá? Isso é crime, ninguém deve espancar ninguém. Os fiscais, apesar de ser um trabalho imoral, estavam fazendo o trabalho deles, tá? Mas quando você vira para um pai de família, numa situação de crise, e fala, meu amigo, eu como fiscal estou te proibindo de levar comida para a sua casa, né? O ser humano se defende, o cidadão se defende. Então, governador Dória, governador Witzel, governador do Pará, Barbalho, Helder Barbalho, né? Vocês estão adotando uma política assassina, tá? Vocês estão adotando uma política assassina, tá? Vocês estão praticando algum tipo de crime. Eu teria que dar uma analisada depois se isso encaixa em lei de segurança nacional. O que acontece? Para piorar, parece que o Dória e o Bruno Covas querem inflar os números de Covid em São Paulo. Né? Eles querem inflar. Por quê? Porque como é que você faz um rodízio e daí você obriga que mais pessoas se espremam em metrôs, trens, transporte coletivo, etc. É isso? Qual que é o fundamento do rodízio? Qual que é o fundamento
do rodízio, de metade dos carros já par, outra metade dos carros já ímpar. Qual que é o fundamento disso? É zero. Fundamento jurídico zero. Desvio de finalidade, claro, porque o objeto do rodízio é diminuir o trânsito na cidade. Tá? As pessoas não estão saindo para passear, as pessoas estão saindo para trabalhar. Eu sei que é difícil para um político entender o que é trabalhar, né? Mas as pessoas estão saindo para trabalhar. Para trabalhar. E vocês estão brigando as pessoas a se contaminarem. A situação do metrô é compreensível. Sim, se falou perfeitamente, Felipe. Não é justificável, mas é compreensível. Tá? Não é justificável, mas é compreensível. Se eu virar para qualquer um de vocês, para a Justinéia, falar, Justinéia, vou tirar teu ganha-pão. Você virar para mim e falar, vou tirar teu ganha-pão. Se eu não tiver para onde recorrer, e cada vez o judiciário está sendo mais omisso, vejam bem, o judiciário negou a liminar na ação popular movida contra o Bruno Covas, a Prefeitura de São Paulo, do decreto de rodízio de metade dos carros. Querendo ou não, o judiciário compactua com isso. Querendo ou não, o judiciário compactua com isso. Detalhe, o Ministério Público havia instado a Prefeitura de São Paulo a se manifestar. Por que você quer fazer esse rodízio? A Prefeitura de São Paulo ligou, dane-se, para não falar a palavra com F, a Prefeitura de São Paulo simplesmente ignorou o ofício do Ministério Público e até uma das razões do Ministério Público para concordar com a liminar, a ação foi proposta, tem que ser justo, tá? Apesar de não gostar da MBL, a ação foi proposta pelo Fernando Holliday, tá? Então, apesar de não gostar da MBL, foi ele que propôs a ação. Isso não vai fazer eu gostar mais ou desgostar menos do MBL. Mas um dos fundamentos do Ministério Público foi, inclusive a Prefeitura pegou, não se manifestou sobre o ofício que enviamos. Mesmo assim, o juiz pegou, entendeu por bem que o Bruno Covas, que não teve um único voto sequer, tem poderes de rei aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele tem poderes de rei, ele é um reizinho que ele pode pegar, mandar na cidade a seu bel prazer. E vou falar mais uma coisa, tá, meus amigos? Se nada for feito, e eu tenho falado bastante sobre isso, eu tenho cutucado meus pares, a comunidade jurídica, se nada for feito, esse rodízio indecente de metade dos carros já par, metade dos carros já ímpar, judiciário é a entidade com maior poder nesse país. VIC-CF de 88, todos malucos doutrinas políticas. Sim, eu já vou falar sobre isso. Se nada for feito, esse rodízio virá para ficar. Não será temporário. Não será temporário. Como não foi temporário também o rodízio quando foi imposto em 97. Se alguém aqui tem mais de 40 anos de idade, deve lembrar que o rodízio municipal de veículos nasceu com uma medida provisória para adaptar o trânsito de São Paulo até a construção de mais transporte coletivo, para diminuir a poluição, etc. E o que era para ser provisório em 97 já está entre nós há 23 anos, tá? Daí ele já falou que não vai obedecer, e com o aval do STF. O judiciário é a entidade com o maior poder nesse país, ITCF de 38 e as malucas doutrinas jurídicas. Sabe o que é pior que isso, Felipe? Eu vou falar. A CF de 88 é ruim, tá? Eu concordo que ela é ruim, tá? Como uma obra de arte, ela seria interessante, como um livro, assim, do dever ser jurídico, ela seria interessante, mas ela, muitas vezes, é inaplicável, tá? Mas sabe o que é o pior? É que, nesse momento, o próprio judiciário, a começar pelo STF, não está obedecendo à Constituição. Quer dizer, nem essa Constituição ruim eles estão obedecendo. É assim, tem horas que é desesperador, tá? O que a gente está vivendo. Outro dia eu falei com meu amigo Guilherme Federico Piatieri Ramos, né? Ele tem um canal no YouTube,
já fez live aqui comigo. Ele estava em extrema depressão, o que a gente está vivendo. Que se você for analisar, e daí não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno brasileiro, é mundial, tá? Os americanos já estão se discutindo nos Estados Unidos hoje de você poder retirar à força uma pessoa de sua casa para interná-la num centro de tratamento de doentes de Covid. Bom, campo de concentração. O nome disso é campo de concentração, tá? O nome disso não chama a coisa do que ela é. Campo de confinamento, campo de concentração, tá? Em Portugal aconteceu semelhante, na Itália aconteceu semelhante. Quer dizer, num prazo muito curto, não apenas no Brasil, o Estado de Direito foi rasgado. O Estado de Direito foi rasgado. Porque essas garantias fundamentais não estão valendo, o que falar das garantias não fundamentais? Se a Constituição, se o artigo 5º da Constituição não está mais valendo, por que o Código Civil estaria? Por que a CLT estaria? Por que o Código Penal estaria? E para não falar disso também, estão prendendo gente inocente, Não, tudo bem. Ela foi feita para proteger bandido, tá? Ela foi feita para proteger os bandidos. Ela tem um fator revanchista, né? Mas o problema é que nem ela está sendo cumprida. Eu acompanho muito a política de Portugal, né? Como eu fiz lá o meu mestrado, meu doutorado, e eu acabei me apaixonando um pouco por aquele país. Eu já conhecia Portugal antes, mas acabei me envolvendo muito com aquele país. Em Portugal, hoje, eles têm essa mesma discussão. A pena máxima lá é 25 anos. Não é 30 como no Brasil. Só que no Brasil passou para 40. E o partido de direita, tem um partido lá, um grupo de direita que chama Chega, né? Eles estão com uma proposta de aumentar a pena máxima para perpétua. De aumentar a pena máxima para perpétua. E daí tem uma discussão, o bloco de esquerda fala que é inconstitucional, que não é inconstitucional. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O problema não é a pena máxima ser de 20, 25 anos, 30 anos. A pena máxima poderia ser até de 20 anos. Desde que um cara como o Bruno, que matou, esquartejou a esposa e deu o cadáver dela para os cachorros comerem, entrasse na cadeia no ano 2006 e saísse da cadeia no ano 2026. O problema, já dizia Cesare Beccaria, o problema, no livro, se alguém quiser ler o livro, eu vou dar uma pausa para lá e voltar. Vou reformular a frase. Já dizia Cesare Beccaria no livro Dos Delitos e das Penas, tá? O problema, o que assusta, o que inibe a criminalidade, não é o tamanho da pena, é a certeza que a pena será cumprida. Tá? É a certeza que a pena será cumprida. É claro, a pena não pode ser ridícula também. Mas, então, assim, a gente poderia ter um sistema de 25 anos de cadeia, de 30 anos de cadeia, de pena máxima, de 20 anos de pena máxima, desde que fosse cumprida. Então, era cláusula pétrea, mas posso falar uma coisa, Felipe Felca? Eu volto ao ponto que eu estava antes. O problema não é ser 30, não é ser 40 anos. O problema é o seguinte, é o cara entrar na cadeia para cumprir uma pena de 25 anos e sair com um sexto de pena cumprida. Esse que é o problema. Poderia ser 20. Desde que o desgraçado que atentou contra a sociedade, num crime bárbaro, cumprisse os 20 anos da pena. Ah, tá bom. E outra coisa, benefício, progressão penal, saída temporária. Boa tarde, Odair, tudo bem? Esses benefícios todos deveriam ser, assim, extremas exceções. Tinha que ser extrema exceção, entendeu? Não pode ser uma regra quase que geral. Ah, não, todo preso. Não. Você quer ter um benefício, meu amigo? Você tem que, olha, fazer valer muito a pena. Você tem que ter muito direito. Você tem que ser um preso exemplar, sabe?
você tem que ser um preso exemplar. Não no Brasil, a cada 2 livros que você lê, reduz um tanto da pena. Daí o Lula fala que leu 25 livros, as pessoas fingem que acreditam, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Agora eu queria voltar, só para finalizar a live, tá? Eu queria fazer uma live curta, só para alertar e falar mais uma vez, tá? Governadores, Wilson Witzel, governador João Dória e outros governadores, mas principalmente vocês dois, vocês terão sangue de cidadãos nas suas mãos, tá? Que não vai demorar para acontecer uma tragédia grave. Uma briga que envolva várias pessoas mortas, fiscal sendo assassinado, qualquer coisa assim. E a culpa será de vocês. E a culpa será de vocês. Sim, isso dará início ao fim da CF de uma vez. Bom, mas a gente já teve o ministro Barroso falando certa vez. A gente já teve o ministro Barroso falando certa vez que é a Constituição que ele acha que é, né? Essa é a visão do STF hoje. Essa é a visão. Eu não quero ir muito longe nessa live, mas a gente podia, assim, ministro Barroso, Sérgio Moro, que são defensores do ativismo judicial, eles fizeram seus pós-doutorados aonde? Harvard Law School, dos Estados Unidos. A Harvard Law School é a mãe do ativismo judicial. É uma das principais fomentadoras do ativismo judicial. Tem 2 grandes escolas nos Estados Unidos. São os originalistas e são os ativistas. O originalista, a visão deles, a interpretação, olha, temos que procurar o máximo possível encontrar o pensamento do legislador. Já o ativista, não. O ativista, ele quer usar a lei para decidir aquilo que ele quiser decidir. Tá? Mesmo que seja contrário à lei. Mesmo que seja contrário à norma. Meus amigos, por hora é isso. Eu queria fazer essa live muito rápida hoje para falar sobre isso. Eu fiz uma live de manhã com o meu amigo Paulo Marcos para falar de questões jurídicas da Covid, tá? E agora para falar dessa questão do Witzel e do Dória. E não se assustem, não fiquem impactados com o preço de dólar. Isso é especulação do antagonista e da Empíricos. E a gente vai descobrir isso em breve. Tá legal? Volto a falar. Num país sério, esse pessoal, junto com o Lauro Jardim, seria processado criminalmente pelo crime de insider trade. Tá bom? Mas depois eu falo sobre isso. Meus amigos, grande abraço a todos. Fiquem com Deus, todos vocês. Beleza? Valeu, abraço.